Olá, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos então dar início a mais um dos seminários virtuais do programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais. Hoje, contando com a apresentação de uma das docentes do programa, a professora Liliana Froio, que tem tido uma agenda focada na questão da paradiplomacia. E especificamente hoje a apresentação será sobre a internacionalização municipal e a pandemia. Então a professora Liliana fará sua apresentação e lembro a todos, né, que depois teremos um momento para comentários e perguntas e que as perguntas podem ser colocadas ou no chat, se vocês quiserem às vezes até adiantar as perguntas no decorrer da apresentação da professora, ou se não também a possibilidade de abrir o microfone ao final após a apresentação dela e fazerem as perguntas. Então, quero agradecer à professora Liliana, enfim, pela gentileza de ter aceito o convite do programa, né, que ela também faz parte, e passo então a palavra agora a ela, que fará a sua apresentação. Boa tarde. Primeiramente, agradecer também ao professor Marcos, primeiro pelo convite e segundo pela organização de todo esse evento dentro do nosso programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais. Nós estamos debatendo temáticas bem interessantes e isso é fruto também do esforço, né, da coordenação do curso. Então, deixo aqui os meus parabéns, né? A minha ressalva aqui, dando os créditos realmente para a organização desse seminário, né? Bom, como o professor Marcos falou, indo diretamente ao nosso assunto dessa tarde, eu preparei uma discussão sobre internacionalização municipal e a sua relação com a pandemia. E aí eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um material que eu preparei. Professor Marcos, só dá uma orientação, ver se está aparecendo essa imagem para todos, só para confirmar, por favor. Aqui eu estou vendo sim, acho que os outros estão dizendo no chat aqui também. Tá ok. Bom, pessoal, então é isso, né? Uma discussão apresentando um pouco das minhas pesquisas até então sobre essa temática que o professor colocou, da paradiplomacia, e mais especificamente essa relação, né, da internacionalização municipal com o momento da pandemia, né? Eu preparei para essa tarde uma discussão sobre três pontos a respeito desse tema, né, da internacionalização municipal. Uma primeira questão seria esclarecer o que se trata a internacionalização municipal, né, o que ela envolve, a internacionalização municipal, e a sua conceituação, né, em grande medida, a sua definição desse fenômeno, né, que seria a internacionalização municipal, ou ainda o que seria a ideia de cidades internacionalizadas ou cidades globais, né, que é um outro conceito, uma outra terminologia que muitas vezes aparece dentro dessa temática da paradiplomacia ou dentro desse tópico da internacionalização de governos locais, de cidades, estados, regiões, né? Então, esse é um primeiro tópico para a gente esclarecer e pontuar de forma mais específica essas questões, né, sobre a definição do fenômeno, tá? Um segundo momento que eu preparei aqui para a gente discutir, refletir,
é sobre a trajetória de internacionalização das cidades. E o enfoque que eu gostaria de trazer é sobre as cidades brasileiras. Tá? Então, um pouco esse caminho percorrido, né, as características, portanto, da internacionalização das nossas cidades. E eu gostaria de apresentar também alguns resultados de pesquisas que eu tenho feito ao longo dos últimos anos e também por meio do projeto de extensão mais recentemente, né, que foi implementado também nessa temática dentro do Departamento de Relações Internacionais. Então, gostaria de apresentar para vocês o enfoque nas nossas cidades, né? Então, a internacionalização das cidades brasileiras. E, por fim, uma questão importante que está sendo pensada dentro dessa temática da paradiplomacia e da internacionalização de governos locais, tanto cidades, estados e outros governos locais, mundo afora, é o impacto da pandemia nesse processo. Tá? O que a pandemia está trazendo de novo, ou as consequências da pandemia para a internacionalização municipal, né? Especificamente essa questão dos municípios e das cidades, portanto. Certo? Então, são esses três momentos que eu gostaria de discutir com vocês. Bom, a primeira parte, portanto, né, uma questão de definição, o que é a internacionalização municipal, ou o que são cidades internacionalizadas. Então, para a gente refletir um pouco nesse tópico, eu trouxe aqui uma definição bem simples, né, uma conceituação bem simples sobre o que seria essa internacionalização municipal. Então, internacionalizar governos locais, em grande medida é pensar que esses governos estão realizando ações internacionais, atividades internacionais em diversas frentes, né, em diversas temáticas, para desenvolver as suas políticas públicas locais e, obviamente, para gerar resultados concretos para o desenvolvimento das cidades. Né? Então, a internacionalização municipal, de forma bem simples e bem objetiva, é isso, né? A sua definição seriam ações internacionais praticadas por governos locais. No caso, né, municipal, portanto, por governos municipais, que seriam então as cidades. E aí são diversas atividades possíveis nesse processo de internacionalização, né? Então, tanto a busca de investimentos, quanto a captação de recursos, também um investimento para que haja um maior participação, né, no comércio internacional, produtos locais ou das empresas locais, né, no comércio internacional, então a exportação de produtos. E, de forma geral, pensar em atividades, ações ou cooperação internacional, ou projetos ou missões de promoção das cidades que gerem desenvolvimento local. E pensando em desenvolvimento nas suas diversas frentes. Tá? Então, tanto no âmbito do turismo, saúde, educação, meio ambiente, cultura, tecnologia. Então, a internacionalização, ela poderia, de fato, abarcar ou ser utilizada para atingir diversas frentes ou diversos setores dentro de uma cidade, né? Desde a área de cultura até setores mais pesados aí de tecnologia, né? E as formas, né? As ações concretas possíveis nesse processo de internacionalização. Então, seriam a promoção aí de acordos formais, estabelecimento de acordos formais, sejam com outros países, seja com instituições internacionais, seja com governos locais estrangeiros. Então, pensar, por exemplo, a cidade de João Pessoa com a cidade de Paris ou com a cidade de Nova York, né? Então, também governos locais estrangeiros, né? Nessa cooperação internacional. Projetos, né? Também estabelecimento de projetos né, dos mais variados temas também, né?
e esses projetos são estabelecidos também por meio de acordos, né, firmados com essa finalidade, né, projetos de cooperação técnica, em grande medida, se insere, portanto, exemplifica, né, um pouco essa frente aí de acordos no âmbito de projetos. Missões internacionais, muitas missões são utilizadas para promover empresas locais, para promover a imagem da cidade, para que ela possa ser um polo de atração turística, por exemplo. Então, essas missões, elas têm um pouco essa finalidade. E um outro exemplo seria a participação em redes de cidades. Essas redes de cidades, elas têm sido bem úteis para muitas cidades, porque elas permitem usufruir, né, dessas boas práticas internacionais no âmbito das cidades, né? Então, é um momento aí, um espaço institucional criado em diversos níveis, né? Então, seja no nível de cidade, seja no nível de regiões, seja no nível de estado. Então, é um espaço institucional criado que pode ser utilizado por essas cidades para absorver o máximo possível de conhecimento ou de experiência de outros países, de outras cidades de outros países, para que possa ser aplicado ou que possa servir de base de conhecimento para a produção das próprias políticas locais das cidades, né? Então, essa definição aí, né, do que estamos tratando, o que estamos falando quando falamos de internacionalização municipal. Por outro lado, acoplado, associado a essa discussão de internacionalização municipal, internacionalização de governos locais, está a ideia de cidades ditas internacionalizadas, ou cidades globalizadas, ou cidades globais. Em grande medida, essas cidades conceituadas como cidades globais, elas nada mais são do que o produto da internacionalização. Então, cidades que cada vez mais expandem ou aprofundam a sua internacionalização, elas acabam ganhando o status de cidades globais. Ocorre que nem toda cidade consegue, mesmo com um processo de internacionalização intensa, chegar a esse nível de cidade global, né? Porque é uma capacidade realmente bem diferenciada, né? As cidades globais, elas possuem uma função muito diferenciada dentro desse sistema internacional, em razão do nível realmente de condições e capacidades de interação internacional que elas acabam adquirindo. Então, uma cidade global, em grande medida, ela tem esses fluxos transnacionais muito intensos, né? Então, fluxos de capitais, fluxos financeiros, fluxos de pessoas, fluxos culturais, elas são um centro de referência para empresas, elas são um centro de referência para o sistema financeiro internacional, elas são um centro de referência de atividades culturais, de tecnologia, produção de tecnologia. Então, nem todas as cidades, com certeza, vão conseguir atingir esse patamar de cidades globais. Mas esse não é, em grande medida, né, quando você pensa em internacionalização municipal, esse não é o ponto final, o objetivo final da internacionalização. Quando a gente fala em cidades globais, nós estamos dizendo exatamente que pode ser um produto da internacionalização municipal. Mas não significa que toda cidade, no seu processo de internacionalização, queira ter esse status de cidade global, consiga ter esse status de cidade global, e nem por isso ela não consiga usufruir ou ter benefícios, resultados positivos com a internacionalização, certo? Então, um pouco essa diferenciação, né, quando a gente pensa e discute internacionalização, e é uma discussão muito forte na literatura internacional hoje em dia, que a internacionalização de governos locais é algo que é imparável, né, é muito difícil você barrar a internacionalização de uma cidade hoje em dia, em razão exatamente das condições locais, né, que são cada vez mais impactadas por fenômenos internacionais, e a própria demanda ou as próprias oportunidades internacionais que atraem muito os interesses desses governos locais, de prefeitos, de governadores, né, de
e ir atrás dessas parcerias internacionais para dar um, um salto realmente nas suas políticas, né? Bom, e aí como que essa internacionalização ela acaba ocorrendo, né? Então, em grande medida, o que a gente verifica nesse ato formal da internacionalização? Quais são as etapas ou quais são os pré-requisitos? Ou o que, em grande medida, a gente verifica na internacionalização de outras cidades, o que elas têm feito? Bom, então, a internacionalização, ela, para ser bem feita ou para adquirir resultados interessantes, né, para o município, ela tem que ser pensada dentro de uma estratégia de longo prazo. Tá? Então, é algo que a gente vê muito no processo de internacionalização, é uma descontinuidade de políticas, ou uma descontinuidade de atividades internacionais quando se muda a gestão, quando se muda o governador, quando se muda o prefeito. Então, para que essa internacionalização tenha realmente ganhos importantes para essas cidades, é preciso pensar que elas têm que ser formuladas dentro de uma lógica de longo prazo. Significa existir ou produzir, portanto, estratégias de internacionalização. Isso envolve tanto a questão de estratégias políticas, ou pensar em manobras políticas, ou pensar na formulação de políticas capazes de garantir essa internacionalização de longo prazo. Então, uma estratégia política e também uma estratégia de investimento, que obviamente que requer recursos nas mais diversas frentes, né, para que garanta, né, haja realmente um desenvolvimento, uma potencialidade dessa internacionalização. Por quê? Porque, em grande medida, a internacionalização vai envolver não só relações internacionais entre atores, ou parcerias internacionais entre atores, né? Ela vai acabar resultando na atração de empresas, né, na abertura de mercado, na dinamização de negócios, né? Então, isso, né, o fato de envolver, além dessas parcerias formais, além desses atores internacionais, envolver também atores privados, envolve também a questão da imagem, né, dessa cidade, da transformação da imagem dessa cidade. Agora ela é vista internacionalmente, né, ela é pensada internacionalmente, ela é buscada internacionalmente. Também envolve um impacto para a população local, para a sociedade local, né, que em grande medida precisa estar preparada para a internacionalização, caso contrário, não haverá uma socialização, né, uma disseminação dos ganhos dessa internacionalização se a população não se envolver, se a população não conseguir se engajar nesse processo de internacionalização. E assim vai, né? Também mexer um pouco na infraestrutura da cidade, então portos, aeroportos, estradas, uma própria calçada bem feita, uma orla, né, na cidade bem feita, para de fato garantir essa boa imagem ou essa atratividade internacional da cidade. Tá? Então, por isso, pensar, né, a estratégia de internacionalização, tanto em termos de política, quanto também de investimento, em razão de todas essas frentes que a internacionalização abarca. Outra questão é uma certa personalização dessa internacionalização, né? Então, identificar quais são as atratividades locais e desenvolver essas atratividades locais. Então, isso é que acaba diferenciando uma cidade perante a outra no processo de internacionalização. Então, por que eu vou investir naquela cidade? Por que eu vou comprar uma passagem para ir visitar essa cidade? Né? Por que eu vou promover o meu evento ou deslocar o meu evento até essa cidade, eventos dessas
empresas e instituições internacionais. Então, as atratividades locais, essa personalização realmente da internacionalização. O que a minha cidade tem de atratividade que é minha, né, que é própria, que é realmente diferente das demais cidades e das demais regiões, né? Então, a internacionalização também envolve um pouco essa personalização, né? E outra questão é claramente recurso, como eu falava, né? Então, investimento e aí a capacidade fiscal, tá? Muitas estratégias dessa envolvem endividamento, né? Então, busca desses recursos internacionais, então, um pouco desse endividamento. Então, essa capacidade fiscal também, ela tem que ser pensada ou ela é inserida nas reflexões e nas estratégias de internacionalização também, né? Bom, eu trouxe aqui para vocês uma breve frase de um relatório da Open Cities, que é uma espécie de plataforma construída aí pelo British Council, né, no Reino Unido, que é uma plataforma que busca incentivar o que eles chamam de abertura das cidades, que nada mais é do que um pouco essa ideia de internacionalização de cidades. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esse relatório de recomendações feita por essa entidade, no relatório eles dizem o seguinte: a internacionalização de uma cidade é um processo de longo prazo. Demora pelo menos 25 anos para alcançar uma fase coerente de internacionalização ao longo de 2 ciclos de negócios. Portanto, requer apoio suprapartidário, que é algo que eu falava agora há pouco, né? Então tem que ter uma continuidade ao longo do tempo, à medida que as gestões elas vão se alterando, né? Os governos eles vão se alterando, isso não pode impactar a internacionalização, isso não pode suspender a internacionalização. Então, ela requer realmente esse apoio suprapartidário, vai além de partidos, vai além de governos, né? Também um apoio ativo de níveis mais altos do governo, então tem que ter um empenho e um interesse do governador, que é o mais alto escalão do governo local, né, do prefeito. Então, eles têm realmente que ter esse envolvimento nessa estratégia, né, de internacionalização. E, além de tudo, o envolvimento mais amplo de empresas e instituições, o que significa mobilizar realmente atores locais, envolver atores locais para que, inclusive, isso garanta até mesmo uma continuidade dessas atividades, porque uma vez que você envolve empresas locais, que você envolve organizações não governamentais locais, e você envolve outras instituições que não as instituições governamentais, isso acaba produzindo, né, um, um, um resultado aí, né, um arcabouço, né, de ações que vão acabar perpassando realmente os governos, né, porque esses atores eles não vão ser extintos, esses atores não vão ser simplesmente excluídos do processo, eles vão estar ali presentes para, de certa forma, gerar essa accountability, né, gerar essa pressão para que os governos seguintes possam dar continuidade a essas atividades, né? Então, só para vocês terem uma ideia realmente de como precisa ser montado, né, uma estratégia de longo prazo, uma estratégia realmente mais consolidada dentro dessa internacionalização. Bom, o segundo ponto que eu coloquei para vocês é a pergunta quando e como, tá? E, portanto, pensando aí a trajetória de internacionalização de cidades de forma mais ampla, mas, como eu falei, o objetivo é pensar com o nosso território e as cidades brasileiras. Então, quando essa internacionalização de cidades ela surge, quando que ela se intensifica, que características que essa internacionalização tem na prática, né? Como elas têm se apresentado na prática. Esses são alguns elementos
importantes para a gente ter uma ideia até no que tem sido apresentado como fases de internacionalização de cidades. E aí uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui para esse debate, para essa discussão, é se a pandemia não seria, né, uma nova fase dessa internacionalização, uma fase, quando a gente fala em fase, portanto, seria um momento duradouro, um momento transformador e que geraria outros rumos, né? Isso caracterizaria uma nova fase na internacionalização de cidades, né? Então, se a pandemia, né, e suas consequências futuras, o que a gente está chamando aí de pós-pandemia, se isso não vai deixar marcas para a possível surgimento de uma nova fase nessa internacionalização. Mas pensando as origens, ou onde estão realmente os princípios, né, onde se inicia realmente essa internacionalização de cidades e como ela se apresenta ao longo do tempo, muitos vão falar que há um passado bem longínquo dessa internacionalização, a partir do momento em que as cidades tinham autonomia para desenvolver suas atividades internacionais ou estabelecer parcerias com outras cidades ou com outros países, né? Então, muitos vão dizer que isso estaria lá na Grécia Antiga, que tinha um modelo de cidades-estado, outros vão dizer que essa internacionalização pode ser pensada ali no século XIII, no século XIV, quando você tinha também algumas cidades potência, né, digamos assim, algumas cidades com um diferencial nessas relações, né, internacionais, digamos assim, né, que seria o caso, por exemplo, da Liga Hanseática no norte da Europa, que já poderia ser pensada como uma rede de cidades, um protótipo de rede de cidades, em que diversas cidades ali no norte da Europa se reuniram em determinado momento, ali no século XIII, século XIV, e elas atuavam de forma autônoma e diferente tanto do governo em que elas estavam submetidas, né, quanto nesse processo realmente de contato ou de diplomacia com outros países ou com outras localidades, tá? Então, também alguns identificam nesse momento já algumas marcas, alguns referenciais já da internacionalização das cidades, né? Mas, digamos, a grande maioria dos estudiosos, eles pensam essa internacionalização de cidades num momento bem mais recente. Tem um professor, pesquisador, né, que fez seu doutorado na UNB, na Universidade de Brasília, com o título Trajetória da Atuação Internacional dos governos estaduais norte-americanos, que é o Ironildes Bueno. Ele fez essa pesquisa em 2010, e ele definiu ali, uma definição dele, a paradiplomacia em três momentos, né, três momentos históricos. Então, é o que ele chama paradiplomacia moderna antiga, a paradiplomacia moderna e a paradiplomacia contemporânea. E para ele, essa paradiplomacia moderna mais antiga ou mais inicial seria logo no início realmente da Idade Moderna, como eu falei, século XIV, século XV. E a paradiplomacia moderna, para ele, viria com a Revolução Industrial e essa nova configuração urbana. A Revolução Industrial, ela trouxe um impacto importantíssimo para as cidades, como a gente sabe. Então, essas novas demandas das cidades, em razão do impacto da Revolução Industrial, também marca essa necessidade ou esse processo de internacionalização. E é o que ele chama de paradiplomacia moderna. Mas o momento de grande impacto para a internacionalização das cidades é a chamada paradiplomacia mais contemporânea, que vem aí pós-Segunda Guerra Mundial, porque o pós-Segunda Guerra Mundial ele traz diversas inovações tecnológicas, bem maiores e impactantes do que as inovações da Revolução Industrial. Então, são inovações que impactam diretamente a comunicação e a transmissão de dados, e isso torna, de fato, a informação um pouco mais dinâmica, os contatos mais dinâmicos, e a partir desse momento, então, esse salto tecnológico, esse aprofundamento tecnológico, ele é muito intenso.
Isso favorece muito a internacionalização de cidades, porque fica mais fácil, obviamente, a comunicação e a interação com outros atores internacionais. Então, a chamada paradiplomacia contemporânea, né, que teria um pouco marco essa Segunda Guerra Mundial. Ao longo dessa paradiplomacia contemporânea, nós identificamos outros dois marcos importantes, que é a crise da década de 70, ou toda a crise internacional, em grande medida, seja a crise financeira, seja uma crise sanitária como essa que a gente está passando, toda a crise internacional, ela tem demonstrado um favorecimento à internacionalização de cidades. Por quê? No caso, por exemplo, aí da crise da década de 70, houve um enxugamento dos recursos dos governos federais, né, dos governos centrais dos países, para os governos locais. Né? Então, esses recursos ficaram escassos, em razão das crises provocadas aí pelo choque de petróleo no início dos anos 70 e no final dos anos 70. Então, esse encurtamento, né, essa escassez de recursos. Então, diante da escassez de recursos chegando até a sua cidade, a ideia é que essa cidade ela se reinvente, a ideia é que essa cidade vá em busca de outros recursos, outras fontes. Né? E essas fontes seriam, então, essas fontes internacionais. Então, há um pouco esse entendimento, essa visualização de que crises, elas têm impactado um pouco a internacionalização de cidades dessa forma. As cidades, elas se tornam mais autônomas, porque elas acabam sendo, né, diretamente impactadas, principalmente em razão da falta de recursos, diretamente impactadas por essas crises. Né? O pós-1990 é um outro marco aí, também nesse processo de internacionalização, porque aí é o fim da Guerra Fria e nós temos com essa maior flexibilidade, digamos, né, de parcerias, seja no leste ou no oeste, né, seja com países ditos países comunistas, né, países socialistas, né, então essa maior flexibilidade de parcerias podem ser estabelecidas agora com todos os países, todas as regiões do mundo todo. Então, isso também tem um impacto na internacionalização de cidades, né, porque nós temos agora a possibilidade realmente de diversificar as parcerias sem as amarras, sem os constrangimentos que a polarização ali, capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética, na época, constrangiam, né, essas parcerias. E um outro elemento que também tem impactado nessa atividade internacional são elementos domésticos. Tá? Então, esses fatores domésticos, além, né, de uma questão de processos históricos, de fenômenos históricos que impactaram a internacionalização, é preciso considerar também os fatores internos que podem facilitar ou não a internacionalização de cidades. Tá? Então, aí nós estamos falando, por exemplo, no fato de o país ser uma federação ou não. Então, ela ter na sua constituição, né, territorial a descentralização ou não. Tá? Isso, obviamente, facilitaria uma maior autonomia de cidades. E, tendo uma maior autonomia, as cidades buscariam, então, de forma direta, de forma autônoma, essas atividades e essas parcerias internacionais. Tá? Então, isso é só um exemplo dos fatores domésticos que impactam, de fato, essa trajetória da internacionalização de cidades. Bom, e aí dentro dessa trajetória de internacionalização de cidades, o que eu gostaria de trazer ainda para vocês são alguns exemplos, né, para vocês terem uma ideia de como essa trajetória ela tem se intensificado nos últimos anos. Então, esse aí são diversas redes, são diversos redes locais, redes internacionais, né, e também instituições e projetos internacionais. O próprio programa Habitat da ONU, ele é um programa destinado a às cidades, né, dos assentamentos urbanos inicialmente, né, mas pensar realmente o ambiente urbano, portanto, as cidades, né, em si.
Então, além disso, nós temos dentro da ONU ainda um comitê que foi criado, né, um comitê de autoridades locais, que é meramente um comitê consultivo, não tem tanto peso, mas já é um avanço também, já é uma demonstração, um aprofundamento dessa trajetória aí da internacionalização das cidades, porque o fato das cidades estarem cada vez mais buscando essas atividades internacionais, isso vai acabar gerando uma adaptação do próprio sistema internacional ou dos próprios sistemas regionais, locais, para conseguir suprir essas demandas dessas cidades, essas demandas internacionais dessas cidades, né? Então, isso é uma exemplificação para vocês, o projeto ALAS, né, que é um projeto entre cidades europeias e regiões latino-americanas, o projeto Urban AL, né, que é o projeto desenvolvido também entre a União Europeia e a América Latina, que é um projeto que destina recursos às cidades latino-americanas por meio de projetos, as diversas redes de cidades, sendo a rede aqui da CGLU uma das maiores redes de cidades, né, mas temos outras, a rede Metrópolis, a Aliança de Cidades, nós temos o próprio ICLEI, que também é vista aí como a rede de essa é a nossa rede de mercocidades, que está inserida aí dentro do nosso continente, né, dentro da América do Sul. Né? Então, só para vocês terem também uma ideia do aprofundamento e dessa trajetória. Né? Bom, aqui o que eu trago para vocês é, ainda nessa ideia de identificar a trajetória da internacionalização das cidades até o momento da pandemia, né? Então, o que nós estamos observando nessa trajetória, alguns exemplos. Aí eu pego o caso dos Estados Unidos e o caso do Brasil. Esses dados dos Estados Unidos, eles vêm aí desse Conselho de Governos Estaduais norte-americanos. Nós não temos algo parecido aqui no Brasil. Nós temos entidade de representação de cidades no Brasil, mas nós não temos uma entidade de representação de governos estaduais, né, do Brasil. E os Estados Unidos têm uma entidade muito forte, que é esse Conselho de Governos Estaduais. Então, esses dados vêm daí. E aí mostram essa evolução da internacionalização dos estados. Né? Então, em 1970, para a gente ter uma ideia, somente 4 estados norte-americanos possuíam escritórios no exterior. 15 anos depois, em 1985, já eram 29 estados norte-americanos, 55 escritórios em 17 países. E aí, em 2015, nós já temos os 40 estados, né, 40 estados norte-americanos, 199 escritórios em 30 países. No lado brasileiro, a evolução, né, a intensificação dessa trajetória, eu tirei dados aí da tese de doutorado do Nelson Bessa Maia, que ele, inclusive, foi gestor internacional no governo do estado do Ceará. Ele fez uma tese sobre a diplomacia financeira no Brasil, que é uma tese bem robusta, com muitos dados, para quem tem interesse no assunto. É uma tese de 2012. E aí eu compilei alguns dados da tese para mostrar aqui para vocês. Então, para vocês terem uma ideia, né, de 1960 a 1970, 10 anos, nós tivemos 64 operações de crédito dos estados brasileiros, e essas 64 operações de crédito corresponderam aí a 410 milhões de dólares, e abarcaram, aí são 64 operações de crédito resultantes das ações de 18 estados brasileiros. Em 71, de 71 a 75, então apenas 4 anos, né, nós temos, nesse período de 4 anos, 80 operações de crédito. O valor já salta para 1,46 bilhão, né, e envolve aí 19 estados brasileiros, sendo que São Paulo e Minas Gerais, eles correspondem aí a 57% do total desse valor de empréstimos, né. E aí, de 76 a 80, também mais análise de mais 4 anos, foram mais 62 operações de crédito, e aí o valor já aumenta bastante também, 2,49 bilhões de dólares, resultantes aí dessas 62 operações de crédito. Então, para mostrar para vocês o quanto que nós também estamos fazendo usufruto dessa busca, né, de recursos internacionais, e uma busca que não é uma busca feita pelo Brasil, né, pelo governo federal, é uma busca feita pelos nossos governos subnacionais. Né?
Só para reforçar um pouco essa questão, aí nós temos, trouxe para vocês uma frase aqui do presidente do Banco Mundial à época, né, Robert Zoellick, em 2011, ele afirmava o seguinte: o Banco Mundial afirma que 80% dos seus empréstimos ao Brasil estão sendo destinados aos seus entes federativos. Então, 80% dos empréstimos que vão para o Brasil, provenientes do Banco Mundial na época, eles estavam indo para estados e cidades brasileiras, e não para o governo federal. Então, é um dado muito interessante, muito impactante, realmente, mostrando um pouco essa atuação internacional dos nossos governos locais, né? E outras pesquisas, eu vou mostrar aqui também, né, dentro dessa ideia de mostrar a trajetória da nossa atividade internacional, é a pesquisa aqui do Carlos Milani e da Clotilde Ribeiro, que é uma pesquisa de 2011. Eles fizeram um levantamento no âmbito das cidades brasileiras, né, quantas cidades possuíam aí algum escritório de relações internacionais, ou quantas cidades desenvolviam alguma atividade internacional. E aí, alguns dados também dessa pesquisa que eles fizeram, né, 70,8%, né, desenvolviam alguma atividade internacional. Desses 70,8%, 76% estavam concentradas nas regiões sul e sudeste do Brasil. E, além disso, isso significa o quê? Que das cidades mapeadas, né, 70% indicou que sim, desenvolvia alguma atividade internacional, certo? E a maioria está concentrada no sul e sudeste. Além disso, foi perguntado ou verificado se elas já tiveram alguma estrutura institucional específica para lidar com relações internacionais. E aí 40% respondeu que sim, que já teve alguma estrutura institucional para lidar com a área de relações internacionais. Para agregar ainda mais essa pesquisa do Milani e da Clotilde, tem também essa pesquisa Munique. A pesquisa Munique é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, que é uma pesquisa destinada aos municípios brasileiros, em que são feitas diversas perguntas, e apenas nessa edição de 2012, o IBGE incluiu perguntas para os municípios em relação à área internacional. Foi a primeira e última vez que isso ocorreu, infelizmente, né, poderiam ter outros momentos como esse. Para a gente realmente verificar a evolução dessa área de relações internacionais ou dessa atividade internacional dentro das nossas cidades brasileiras. O desafio é realmente mapear isso, porque nós temos muitas cidades, né? São 5.570 cidades. Então, o IBGE realmente teria muito mais condições de fazer uma pesquisa dessa do que qualquer pesquisador individualmente. Mas vamos lá, só para a gente ter uma ideia, né? Foi perguntado, então, se o município possui alguma área para cooperação internacional. E o resultado apresentado é esse aqui, um resultado por região. Então, nessa coluna maior aqui, Brasil, né, nós temos o resultado total, né, quantos responderam que sim, que possuíam uma área para cooperação internacional. Então, dos 5.565 municípios verificados, só 113, o que equivale aí a 2%, responderam afirmativamente, né, que possuem uma área de cooperação. E quando a gente tiver essa distribuição pelas regiões, a gente vê que tem uma concentração, né, 43 cidades no sudeste e 40 no sul. Apenas 8 cidades no norte responderam que possuíam, 16 no nordeste e 6 no centro-oeste, né? E aí, pegando essa informação ainda por estados, nós temos, né, municípios com área para cooperação internacional por estados, de novo uma concentração, né? Então, 26 desses municípios, eles estão no estado do Rio Grande do Sul, e 30 desses municípios que responderam afirmativamente estão no estado de São Paulo, né? 11 no estado do Paraná, e aí tem uma distribuição um pouco mais equânime entre outros estados, né? 7 em Pernambuco, 5 em Minas Gerais, 5 no Rio de Janeiro, e aqui nós estamos na Paraíba com 0, né? Nenhum município respondeu afirmativamente possuir alguma área para lidar com a cooperação internacional. Além disso, eu gostaria aqui de passar também para vocês um pouco dos resultados das pesquisas e projetos que eu tenho realizado dentro da UFPB, né?
Então, primeiro, essa pesquisa do doutorado, que foi feita com os estados brasileiros, né? Então, analisando apenas os estados, o nível estadual e não o nível municipal. Pesquisa de 2015, em que foram entrevistados 199 gestores que, de alguma forma, trabalharam ou se envolveram com atividades internacionais dentro do estado. Depois tem a pesquisa sobre o estado da Paraíba, que é uma pesquisa mais recente, e sobre os municípios paraibanos, né, de 2007 a 2020, e as pesquisas que estão sendo desenvolvidas também, alimentando aí o projeto de extensão, que também a gente criou no ano passado, que é um observatório da cooperação internacional descentralizada, né, o nosso chamado IDEF. Bom, alguns resultados dessas pesquisas, eles mostram que há uma grande heterogeneidade de internacionalização no Brasil. A internacionalização das cidades e dos governos estaduais brasileiros, né? Então, é bem plural, é bem diverso. Há um desenvolvimento muito grande no sul-sudeste, no sul principalmente porque são estados de fronteira, com uma fronteira bem viva, bem ativa, e no sudeste quem carrega realmente a região é São Paulo, né? São Paulo destoa de todos os estados brasileiros no âmbito da internacionalização. E só para vocês saberem, São Paulo é a única cidade classificada no Brasil como uma cidade global, tá? Então, isso também fala muito sobre esses dados de São Paulo. E no caso da Paraíba, nós temos uma característica bem particular, que eu vou mostrar para vocês também, né? Daqui a pouquinho, um pouco desses resultados dessa pesquisa, tá? Mas, enfim, só para vocês terem uma ideia, né, foi perguntado se acha necessária a existência de um setor específico de relações internacionais no governo do Estado. Isso é a pesquisa do doutorado, tá? Então, os gestores responderam, né, mais de 90% responderam que sim, que achavam que ter uma área, um setor específico para lidar com relações internacionais era necessário dentro do Estado. E o grau de importância dessa área dentro do governo do Estado. E muito relevante, 40%, razoavelmente relevante, 32%, 33%. Então, nós temos aí 74%, mais ou menos, 73% dos entrevistados respondendo que essa área internacional ela tem realmente um grau de importância razoável dentro dos governos estaduais, né? Bom, o caso paraibano, né, mostrando um pouco essa trajetória dentro da Paraíba, nós temos diversos projetos, né, nós não estamos fora dessa rede aí, ou desse processo aí de internacionalização. Nós somos um Estado também que estamos correndo, estamos nos envolvendo com atividades internacionais. Esses são alguns projetos do governo do Estado, tá? Então, nós temos a CASE, que é um projeto de desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú, são regiões aqui do estado da Paraíba, e é um projeto financiado pelo FIDA. Nós temos ainda o projeto Cooperar, que já é um projeto financiado aí pelo Banco Mundial e é um projeto voltado para o desenvolvimento rural, chamado PB Rural, né? Então, bem específico realmente para o interior da Paraíba e para a agricultura familiar, enfim, para o desenvolvimento rural do estado como um todo. E o projeto aí do Profisco, que é um programa de gestão fiscal para modernização da gestão fiscal do Estado. É um projeto aí financiado pelo BID, né, pelo Banco Interamericano. Esses são alguns dos projetos, portanto, do Estado, né? No âmbito municipal de João Pessoa, nós temos a iniciativa Cidades Emergentes Sustentáveis. Essa é uma metodologia, uma iniciativa também do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aqui no Brasil, foram envolvidas, ou as cidades realmente pleiteadas, ou, digamos, beneficiadas por esse projeto do BID, né, escolhidas pelo BID, foram 6 cidades. E João Pessoa estava entre esse bem seleto grupo, né, de cidades selecionadas, né. Então, é um dos projetos que
a cidade de João Pessoa está envolvida, é um projeto muito grande, ela envolve diversos setores, né, questão de meio ambiente, segurança pública, mobilidade urbana, envolve diversas temáticas, é um projeto bem completo e bem robusto e complexo, né, envolve diversas secretarias dentro do município. Então, isso é no âmbito de projetos. No âmbito institucional, ou seja, o que nós temos de órgãos lidando com isso, dentro do governo do estado, nós temos, né, a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, chamada Cinep, que tem um pouco esse envolvimento internacional em razão da sua proposta, né, de desenvolvimento. Nós já tivemos também, dentro do governo do estado, o chamado NAI, Núcleo de Atração de Investimento, que também tinha uma proposta internacional em razão dos seus objetivos, né, de atração de investimentos, mas ele já foi extinto, tá? Durou bem pouco realmente. E nós temos, bem recente, no ano passado, né, meados do ano passado, a criação ainda da Comissão de Incentivo a Relações Internacionais de Negócio dentro da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Vejam, então, só para a gente ter uma ideia em termos de organização, de estrutura dessa área dentro da Paraíba, nós não temos, portanto, uma área específica. Tá? Todos esses projetos que vocês viram, todas essas ações, elas são desenvolvidas por outras secretarias, Secretaria de Fazenda, foi montado o projeto Cooperar, né, ligado a uma secretaria específica dentro do governo do estado também, para lidar com esses recursos desse projeto do Banco Mundial, mas não temos, de fato, uma estrutura tanto na cidade de João Pessoa quanto no governo do estado específica para relações internacionais. Então, assim como outros estados e outras cidades, no Brasil, essa é uma característica muito forte, que há uma desfragmentação, né, uma descentralização dessas atividades internacionais. Né? Elas não estão reunidas, elas não estão concentradas em um setor específico. E aqui na Paraíba é bem parecido, né, com a maioria da condição brasileira. Né? Por outro lado, nós temos aí o caso da cidade de Pombal, né, que ganhou, foi a única cidade brasileira, né, representando, portanto, aí os municípios brasileiros, que ganhou um prêmio das Nações Unidas na época, né, em 2015, relacionado aí ao cumprimento dos ODMs, né? Foi a cidade paraibana, né, escolhida aí dentre todos os municípios brasileiros, foi a cidade paraibana que chegou mais próximo de atingir os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Dentre os mais de 5.000 municípios do Brasil, né? Então está aí, cidade de Pombal, na Paraíba, com esse destaque. Então, ao mesmo tempo, nós temos, só para mostrar para vocês realmente quanto que a internacionalização ela vem um pouco dessa autonomia, ou mesmo de uma visão política, né? Nós temos um pouco na contramão do Estado, né? De João Pessoa e do Estado, uma forte, uma pequena cidade, mas com, né, um forte alinhamento na época, um forte desenvolvimento à época de uma ação internacional, agregando, né, essa ação internacional aos interesses da cidade, né? Bom, e para finalizar o último tópico, por quê, né? Por que a internacionalização tem ocorrido, a internacionalização municipal? Quais são as motivações, portanto, né, para que essa internacionalização ocorra? E, além de tudo, quais têm sido os impactos da pandemia, né? De que forma a pandemia tem impactado essa trajetória. Vocês percebam que é uma trajetória, principalmente no Brasil, uma trajetória bem concentrada, uma trajetória um pouco limitada, principalmente no nível municipal, mas que impactos a pandemia tem ocasionado dentro dessa trajetória. Eu li um artigo que foi publicado pelo professor Gilberto Rodrigues na Carta Capital, eu li ele recentemente, apesar de ser um artigo do ano passado, bem interessante. Ele usa, como sempre, ele cria muitas terminologias bem interessantes para a nossa área, né, de estudo. Ele fala da chamada soft para a diplomacia e hard para a diplomacia. E ele diz que, enfim, a internacionalização
de atores locais, ela estava indo num nível bem soft, quase parando, né? Lento, quase parando. Apesar de toda a dinâmica pós anos 90, de toda a dinâmica dos anos 2000, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eram ações muito pontuais, né? Tinha aquele envolvimento, algumas redes de cidades, e nada muito intenso. E ele diz ali que tem um marco, principalmente nos últimos 2 anos, né? Um marco bem interessante, que é um marco provocado pela mudança tanto na conjuntura internacional dos atores e das gestões, né, dos países, quanto também no nível doméstico, e que nós estamos visualizando agora uma paradiplomacia um pouco mais hard, né, como ele chama, então um pouco mais intensa. Tá? Então eu acho que essa é uma palavra que ficou bastante aí na trajetória, né, mais recente da atuação internacional dos governos locais. Tá? Então, essa intensificação, né? Então, há uma intensidade maior realmente nessa paradiplomacia. Né? E por que isso tem acontecido? Né? Quais são as motivações? Eu trouxe aqui alguns indícios. Né? Primeiro, a questão da agenda de desenvolvimento, que ela sempre foi muito importante, né? As cidades estão em busca desse desenvolvimento, né? Hoje em dia se fala em cidades sustentáveis, cidades espertas, né? Cidades inteligentes. Então, isso é desde os anos 2000, essa agenda diferenciada, né? Essa agenda de desenvolvimento global, porque o intuito é realmente mobilizar todos os países, porque não há como montar uma agenda de desenvolvimento se não pensarmos no desenvolvimento colaborativo, né, um desenvolvimento mais amplo de todos. E aí surge, então, nos anos 2000, a Agenda ODM, né, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, né, com 8 objetivos até então, e com prazo de 15 anos de cumprimento, né, então de 2000 a 2015. Próximo a 2015, nós tivemos a reformatação, né, claro, que venceu o prazo dos objetivos, e aí surge a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, com 17 objetivos agora. Né? E vejam que tem objetivos, inclusive o chamado, né, objetivo 11, né, que seria os ODS das cidades, que ele claramente fala, né, cidades e comunidades sustentáveis. Né? Então, um pouco essa agenda de desenvolvimento tem sido uma motivação e a própria acolhida do sistema internacional, o próprio contexto do sistema internacional, por meio dessa agenda e dessas propostas de agenda, também tem despertado o interesse das cidades, né, pela internacionalização. Então, essa agenda de desenvolvimento é uma das motivações mais recentes que tem gerado essa intensificação, né, essa intensidade maior na internacionalização. E a nossa fatídica crise sanitária mundial mais recente, né, crise de 2019, que também tem, e aí eu resolvi trazer para vocês uma coisa bem visual mesmo, para a gente tentar refletir, tá? Tem um impacto nas mídias, né, tá constantemente, nós vemos notícias mostrando essa busca autônoma realmente de muitas cidades e estados do Brasil por parcerias internacionais, por cooperação internacional para suprir um pouco ou para tentar mitigar esses efeitos da pandemia e combater o coronavírus, né? Então, como eu falei, eu vou trazer um pouco mais um impacto visual para vocês, para a gente poder entender, né, essa crise, né? Então, nós temos aí diplomacia paralela da compra de respiradores pelo Maranhão, coronavírus, governo de Minas tenta comprar respirador diretamente da China, prefeitos da região sul pedem ajuda à China, Ceará fortalece relação com a China e estuda reduzir dependência, cidade chinesa doa 100 mil máscaras hospitalares ao Recife, médicos chineses trocam experiências com profissionais brasileiros, e aí a Secretaria de Saúde do GDF que foi envolvida, né, eles pediram para o embaixador da China para intermediar essa conferência virtual. Prefeitura recebe doações da Embaixada dos Estados Unidos. Campanha Manaus Solidária recebe doações de diplomatas belga.
Paraná e Estados Unidos discutem ampliação de parcerias e eles estão pensando em propostas após a pandemia, como, né, os Estados Unidos poderia ajudar o governo do estado na recuperação pós-pandemia. Outra questão, também mais visual, as diversas ações aí da Frente Nacional de Prefeitos voltadas para essa intermediação de lives, né, discussões entre prefeitos brasileiros e prefeitos de outros países. Então, tem prefeitos brasileiros, prefeitos mexicanos debatem a importância da atuação conjunta. Prefeitos do Brasil e dos Estados Unidos analisam medidas de enfrentamento à pandemia. Prefeitos brasileiros e franceses partilham vivências para mitigar o coronavírus. E assim vai, né? Já são 11 lives, né? Prefeitos espanhóis, com prefeito sul-coreano, com prefeito de Coimbra e prefeitos brasileiros. Além disso, tem aqui, né, além o nosso consórcio Nordeste, que criou um comitê científico de combate ao coronavírus, e um dos subcomitês é um subcomitê voltado para entidades internacionais e para questões internacionais. Alguns outros, né, resultados interessantes, a prefeitura aqui em cima, né, do GDF, produzindo material sobre boas práticas internacionais de combate ao coronavírus. A Secretaria também de Diretoria de Relações Internacionais da Prefeitura de BH, recomendações de boas práticas internacionais de combate ao coronavírus. Uma bem interessante também é esse documento produzido por São Paulo, né, um mapeamento internacional de ações realizadas para o enfrentamento ao Covid, né, que já foram feitos 11, toda semana eles lançam um desse atualizado, né, já foram feitos 11 manuais desse, para instruir a cidade, né, no combate ao coronavírus a partir de experiências internacionais. Bom, pessoal, então é um pouco isso, né, a conclusão eu gostaria de debater em conjunto com vocês, ouvir um pouco vocês, mas é isso que eu queria mostrar, desculpe alongar demais, né, no tempo que eu vi aqui, que eu excedi muito, mas obrigado e vamos ver se sobrou fôlego para a gente debater um pouquinho, né. Muito obrigado, Liliana. Foi ótimo, enfim, ouvir sobre esse importante tema, né, que conecta tanto o âmbito doméstico como internacional, né? Ciência política e relações internacionais andam bem juntos aqui. Bom, então fiquem à vontade de colocar perguntas no chat e dependendo também abrir o áudio. Mas primeiro eu vou começar com uma pergunta que já chegou no chat do Matheus Andrade. Matheus pergunta: professora, cidades internacionalizadas e cidades inteligentes são termos relacionados? Uma dessas condições poderia ser considerada ideal para desenvolvimento da outra? Bom, cidades internacionalizadas e cidades inteligentes, eles são questões diferentes, né? Cidades internacionalizadas vai um pouco nessa lógica que eu coloquei, né? As cidades cada vez mais sendo centros desses fluxos, né, transnacionais, né? Então, cidades internacionalizadas, a gente sempre pode pensar nesse sentido, né? Eles são centros de atração desses fluxos internacionais ou são centros em que esses fluxos transnacionais, eles são intensos, né? Esses fluxos internacionais estão sempre passando por essas cidades, né? Então, fluxos de passageiros, residentes de outros países, aí você vai medir também fluxos em termos de número de decolagens, né, número de tráfego, aí computando aí o tráfego nos aeroportos, fluxos financeiros internacionais, se são grandes centros aí, né, financeiros internacionais, se são grandes headquarters, né, que chamam de empresas multinacionais. Então, um pouco pensando no seu grau de transnacionalismo, né? Esses fluxos transnacionais, o quanto ele passa pela cidade, o quanto a cidade é demandada nesses fluxos. E as cidades inteligentes, cidades espertas, é um conceito um pouco mais recente, né? Que é a questão da modernização da cidade, adaptação da cidade. Então, está por trás disso o aprofundamento do conceito aí, da ideia de desenvolvimento, né? Uma ideia de desenvolvimento sustentável, portanto, então tornar a cidade sustentável, tornar a cidade inteligente, né?
tornar a cidade, e aí não necessariamente uma questão de tecnologia, né, mas é uma questão de ser uma cidade, por exemplo, dentro desse conceito de cidade inteligente, uma cidade que possa ser percorrida a pé, né, uma cidade em que você possa usufruir dessa cidade sem necessariamente utilizar esse maquinário pesado, ônibus, carros, que são veículos de transporte, enfim, poluidores, né? São veículos de transporte, enfim, que causam trânsito, que causam diversos problemas para a cidade. Então, tornar a cidade um pouco mais leve, tornar a cidade menos poluída, tornar a cidade mais transitável, mais de melhor usufruto. Então, isso são conceitos e ideias relacionados à ideia de cidade inteligente, cidades espertas. Então, difere um pouco dessa ideia de cidades internacionalizadas. Agora, esses dois conceitos, eles podem estar atrelados, sim, né? Muitas cidades internacionalizadas, elas estão tendo uma necessidade de se adaptar para se tornarem cada vez cidades sustentáveis, né? Cidades inteligentes, cidades espertas. Então, eu acho que é um conceito que vai além, né, de cidades espertas. É uma outra etapa aí para cidades internacionalizadas pensarem, né? Ótimo. Bom, tem chegado muitas perguntas aqui, o que é ótimo. Deixa eu só organizar aqui. Bom, o Antônio pergunta, professora, há alguma cidade no Brasil que possa ser considerada modelo de internacionalização? Lieras, prefere que a gente faça um em uma ou a gente faz em bloco? O que você acha? Pode ser em bloco e pode ter pergunta repetida, mas não sei. Pode ser também assim, eu estou vendo aqui, Marcos, no chat também. Tá. Eu vou respondendo aqui, vamos ver. Antônio, modelo internacionalização é uma boa pergunta essa, né? Se a gente teria... Na verdade, o que ocorre muito é essa classificação de cidade global, de cidade internacionalizada, essa classificação ela vem de fora, né? Você mede, tem alguns índices, você monta aí um pacote aí de variáveis para medir determinados fluxos e aí você vai montando, escalonando, né, essas cidades globais. Inclusive, é muito interessante, eles falam a cidade global alfa, a cidade global beta, né, para mostrar realmente esses níveis aí, quem são as cidades globais, né, mais influentes ou não. E aí vem alfa, beta, etc e tal. Mas no Brasil, a gente, digamos assim, São Paulo entra nessa classificação, né, de cidade global. Eu não sei se é um modelo de internacionalização, mas para ser copiado, para ser seguido, né, pensando em modelo nesse sentido, mas ela é classificada como uma cidade global em razão da sua intensidade de fluxos, né, a sua intensidade transnacional. Inclusive, é muito interessante, né, porque o Sarkozy, por exemplo, na época que veio visitar o Brasil, teve até um problema diplomático, porque ele primeiro agendou para visitar o governador de São Paulo e não o presidente do Brasil, né? Então, para ter uma ideia realmente desse peso de São Paulo e esses equívocos, né? Mas eu não seria exatamente modelo, mas ela está classificada assim como uma cidade global. Não seria uma cidade alfa, não. Acho que é uma cidade um nível antes, né? Mas ser seguido ou não é algo bem complexo, porque São Paulo ela é um canteiro de obras, né? Ela tenta... Nós estamos numa outra fase, como eu falei, a cidades espertas. E aí São Paulo ainda não chega nesse nível, né? Então, acho que o modelo de internacionalização atual tem que ser pensado nesse modelo sustentável, né? Um modelo de internacionalização que favorece a cidade sustentável e não a cidade global, certo? Então, tirar essa ideia de cidade global e entrar a ideia de internacionalização favorecendo a construção de uma cidade sustentável, eu acho. Da Geice, né, Marcos? Por que cidades e estados têm com tanto potencial para investir em internacionalização ainda não fazem ou têm resistência a fazer? Bom, muitas cidades têm muito potencial, né? O potencial turístico assim, o turismo é um elemento de atração importantíssimo nesse processo de internacionalização, né?
mas nos falta investimento, nos falta condições materiais, nos falta um pouco também o interesse político, né? Acho que tudo tem que vir dessa confluência, né? Como eu falava na questão da estratégia da internacionalização. Tem um lado político e tem um lado mais objetivo, que é o lado do investimento, então de ter recursos, capacidade fiscal, capacidade financeira. Então, isso tem que andar realmente lado a lado. E nós temos muitas cidades com essa capacidade, mas com essas limitações. Nós temos um ambiente, muitas cidades com ambiente muito politizado, né? Então, esse elemento de ser uma política suprapartidária, ela não vinga em muitas cidades e muitos estados brasileiros, e aí já começa o problema, né? E agregado a isso ainda, o problema da questão da arrecadação, da capacidade realmente fiscal, que a maioria das nossas cidades são bem fragilizadas nesse aspecto também, né? Que mais? O que, né? A possibilidade da intensificação da paradiplomacia enquanto uma ferramenta de ação no enfrentamento à crise gerada pela pandemia pode ser um precedente para a expansão e melhor gestão da prática no Brasil, considerando cenários normais e problemas públicos já existentes. Eu tenho, tem muitos que não compartilham, né? Tem desse mesmo positivismo que eu tenho, né? Mas eu sou muito positiva realmente em avaliar o futuro pós-pandemia para a paradiplomacia, né? Vou ligar aqui para ficar para a paradiplomacia. Então, eu acho que nós estamos aprendendo muito, porque os gestores, os prefeitos e os governadores estão sendo praticamente forçados, né? Eles estão visualizando uma brecha nesse momento de pandemia para ganharem um pouco essa autonomia internacional. Então, eles estão sendo forçados, muitos estão aprendendo agora, visualizando agora, né, participando nesse momento de atividades internacionais, de lives internacionais, ou indo atrás de experiências internacionais, de práticas internacionais, para poder adotar no seu município, né? Então, essa pandemia está levando realmente muitos prefeitos agora, muitos gestores agora, a se envolverem com essa questão. Então, isso pode resultar um saldo interessante para o Brasil, um saldo interessante para essas prefeituras, né? Que é abrir realmente o leque de opções, ou fazer com que esses prefeitos gestores entendam as possibilidades ou os benefícios que a área internacional pode trazer. Então, eu vejo como um saldo posterior positivo, sim, né, para a prática no Brasil. Estou vendo aqui também um comentário, né, Tem uma pergunta da Simone logo em seguida, né? Duas perguntas que Simone coloca depois do Will, que é: professor, existe um mapeamento das potencialidades de internacionalização das cidades paraibanas? Qual foi o projeto de internacionalização de Pombal? Então, o mapeamento da potencialidade de internacionalização das cidades paraibanas, eu comecei a fazer por meio de uma pesquisa, né, que eu envolvi aí as 5 maiores cidades paraibanas em população. E aí, depois, no final da pesquisa, a gente percebeu que o critério população, ou o fato de ser as 5 maiores cidades paraibanas, não é um bom critério, certo? Mas, enfim, estamos começando essa análise das cidades. Se o próximo projeto for aprovado, que a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer, mas se o próximo projeto for aprovado, para o próximo ano a ideia é aprofundar um pouco mais essa análise e pesquisa sobre as cidades, e aí com certeza as cidades paraibanas vão entrar. Mas, analisando essas 5 cidades, só para te responder brevemente, só João Pessoa, em grande medida, nós tivemos uma resposta mais positiva para mapear um pouco, né, a questão da estrutura e das atividades internacionais. E, apesar das outras cidades, que foi Campina Grande, Souza, Patos, Bahia, apesar das outras cidades, elas apresentarem, né, sim, né,
há alguma potencialidade possível de internacionalização. Campina Grande, né, o São João, enfim, nós sabemos como essas festividades, elas atraem realmente um pouco esse interesse tanto de empresas, patrocínios ou turistas, né, para dentro da cidade, mas nós não conseguimos um diálogo maior, né, ou averiguar maior junto a essas gestões sobre as atividades internacionais em curso. Então, uma coisa é potencialidade, outra coisa é o que tem sido feito, né? Então, nós estamos um pouco descolados nisso, né? Há potencialidade, mas nós estamos bem atrás, né, na questão da mobilização, né, dessas ações internacionais nas nossas cidades, né? O projeto de internacionalização de Pombal, na verdade, Pombal, o que ele fez? Ele pegou os objetivos de desenvolvimento do milênio e buscou associar ele às políticas públicas locais. Então, tinha lá metas, né? Metas para redução de pobreza, ou metas para questões de saúde, né? Redução dos níveis de pobreza e assim vai, né? Diversos índices que agora eu não estou lembrada dentro dos ODMs. E aí o que a prefeita fez? Que inclusive é a atual a prefeita Poliana Dutra, atualmente é deputada da Assembleia Legislativa, né? Deputada estadual. Ela simplesmente agregou essa agenda às políticas locais, né? Então ela foi visualizando aquelas metas da agenda e agregando as políticas locais. E isso é que gerou esse prêmio para ela, né? Porque ela conseguiu encaixar essa oportunidade dentro da cidade de Pombal, né? A LP criou uma frente que propõe parcerias com outros países. Podemos citar também a iniciativa do Tribunal de Contas da Paraíba, com o médico pesquisador de Taiwan para trocar experiência. Isso também. Eu botei algumas notícias, Rejane, sobre atividades internacionais, né? Mas, veja, até o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, estão precisando que o nosso executivo também tenha um pouco mais de institucionalidade, né, nessa área. A minha inquietação surge diante da leitura de notícias que consideram o avanço da governança nas relações para o enfrentamento à pandemia. Perdi aqui. Enfrentamento à pandemia, um precedente para a governança climática. Um precedente para a governança climática. Aí tem uma notícia aqui. Então, eu não sei que notícia é essa. Eu acho que... Professora, foi só para contextualizar a questão da pergunta, porque numa disciplina que a gente no PGPC está cursando de governança regional com a professora Aline, a gente tem discutido, sabe, essa abertura que a governança global tem sido bem colocada para o enfrentamento à pandemia. Só que outras questões que já são mais patentes há bastante tempo, né, como a questão climática, por exemplo, nunca conseguiram alcançar esse grau de robustez, assim, não tão absoluta, mas com esse nível que está tendo atualmente. Então, por isso que eu contextualizei a questão da pergunta da paradiplomacia, se isso também seria um precedente para que essas ações sejam melhor articuladas, tenha governança na paradiplomacia, né? Uma governança local voltada para isso, multinível. Sim, com certeza. Veja, essa agenda é uma agenda que ganhou essa agenda, né, ambiental, ela ganhou uma grande projeção internacional nos estados da Amazônia, né, no consórcio da Amazônia, em razão das queimadas, você vai lembrar, né, do ano passado, e que gerou toda uma repercussão internacional, e que o posicionamento do governo federal não agradou muitos dos países europeus, que doavam recursos para o fundo da Amazônia. Então, nós temos, né, de fato, essa agenda ambiental, né, ganhando, e isso não ocorreu, portanto, durante a pandemia, né, isso ocorre antes. Então, essa atuação do consórcio da Amazônia, que depois foi, né, se retratar junto aos países de forma descolada, né, do governo federal, então foi dar um pouco o seu
o seu parecer, né, os seus indicativos de políticas para essa gestão ambiental da Amazônia, né, em seus territórios. Então, eles se descolaram do governo federal, mostraram uma certa autonomia perante esses países para que esses recursos não cessassem, né? Houve até um impacto bem momentâneo, né, um pouco para tampar, tentar apagar o fogo, né, rapidamente, que foi um pouco a mudança na gestão desse fundo, né, a mudança da pessoa a gerir esse fundo, enfim, uma tentativa do governo de tentar contornar essa crise. Mas o consórcio, né, dos estados aí da Amazônia e a posição deles, internacional, se descolando da posição do nosso Itamaraty, eu acho que exemplifica bastante um pouco isso que você colocou, né, de fato. Tem mais uma pergunta da Geice aí, né? Na estrutura que é a governança em estados e municípios, seria interessante a criação de um setor único, com uma secretaria de internacionalização, para lidar com essas potencialidades? Ou seria melhor que cada secretaria, de acordo com sua especificidade, criasse internamente um setor para direcionar atividades para esses fins? Então, tem vários formatos. Nós temos no Brasil diversos formatos institucionais. Nós temos, por exemplo, um assessor internacional, né, uma pessoa dentro do gabinete do prefeito ou do gabinete do governador. Nós temos uma assessoria internacional, e aí já é não só um assessor, mas uma equipe dentro do gabinete do prefeito, do governador, né? Nós temos uma secretaria de relações internacionais, com recursos próprios, autônoma, secretaria autônoma. E isso é o desejo, né, de todos, né? Seria o sonho, realmente, né? Mas nem todos têm condições. E nós temos algumas secretarias específicas, secretaria principalmente de desenvolvimento econômico, aparece muito uma diretoria de relações internacionais, uma assessoria de relações internacionais, uma subsecretaria de relações internacionais. Dentro dessa secretaria ou da Fazenda ou de desenvolvimento econômico, né, aparece muito também essa estrutura. E nós temos uma que é bem também, você viu, né, nos resultados da pesquisa Munique, só 2% responderam que tinham. Então, a maioria respondeu que não, mas não significa que eles não tenham atividades internacionais, eles não têm um setor para lidar com isso. Porque muitas vezes essas ações internacionais, elas caem na mão, por exemplo, se é uma ação na área de mobilidade urbana, para construir um túnel, para construir uma ponte, para reformar uma estrada, vai cair na Secretaria de Infraestrutura e ali eles vão ter que achar alguém para lidar com esse projeto. E aí a pessoa muitas vezes não tem know-how, nunca trabalhou com relações internacionais, não sabe nada de procedimentos internacionais, não sabe lidar com agências internacionais, mas ele tem que se virar e se adaptar para lidar com esse projeto. E assim vai. Se é um acordo com um governo local para um hospital, para trazer equipamentos ou para capacitar, né? Ou para trazer medicamentos, e aí cai lá na Secretaria de Saúde, e aí escolhe alguém na assessoria, no setor de saúde básica, enfim, alguém ali, não, você vai cuidar desse projeto também, e aí fica acumulando questões, e aí é algo que, nas entrevistas que a gente fez aqui na Paraíba, com diversos gestores locais, a gente percebe muito essa reclamação. Eles não entendem nada, eles acabam fazendo o que o organismo internacional pede, muitas vezes eles acabam ficando presos na burocracia brasileira, porque aí o órgão internacional pediu, mas aí aquilo não é permitido pelas leis brasileiras, então eles acabam, demora muito mais o processo, é um processo mais desgastante, é um processo mais, enfim, menos ativo, mais passivo, né? Fica sempre à mercê do que o organismo internacional, o ator internacional pede. Não monta essa estratégia, não é um projeto pensado, o que nós vamos querer com isso, a longo prazo, que vai trazer de benefício. Então, fica uma coisa muito, muito amadora, né? Esse modelo, ele acaba trazendo uma internacionalização bem amadora mesmo para as cidades brasileiras, para os estados brasileiros, né? Então, isso é um modelo que eu não recomendaria, não.
Inclusive, na Assembleia Legislativa da Paraíba no ano passado, o Marcos estava lá, eu fiz questão de botar como última recomendação na minha fala que eles criassem uma comissão em relações internacionais. Citei outros exemplos de outros estados, e aí eu fiz a palestra em março, né? Quando foi em agosto, essa comissão apareceu, e achei ótimo, né? Então, eles ficaram super animados com a proposta, e eu fiquei mais feliz ainda que eles acataram. Porque é uma forma realmente de profissionalizar, né, a discussão, né? Você não pode simplesmente alguém chegar com um projeto e você falar, não, vai ficar ali, viu? Alguém que nunca lidou com isso. Não, você tem que profissionalizar, né, a questão, porque não é algo para cantinho de você bota uma cadeirinha, uma mesinha ali no cantinho da sala e fala que vai cuidar dos projetos internacionais, né? Essas ações internacionais envolvem muito dinheiro, né, e podem trazer ainda muitos benefícios. Então, eu acredito que exista um modelo mais benéfico realmente. Ótimo, muito bom. Mais alguma pergunta por parte dos participantes, seja por chat ou seja por áudio? Uma última chance. Eu já falei demais, eles estão cansados, Mar. Não, mas foi ótimo. Acho que, enfim, foi um dos seminários que mais tivemos perguntas aqui no chat dos alunos, que foi muito bom, né? Mostra, enfim, não só a importância do tema, mas o quanto também foi boa a apresentação e instigou neles vários questionamentos. Bom, então, com isso, se não temos mais perguntas, quero agradecer mais uma vez a professora Liliana pela excelente apresentação, né? Acho que esse é um tema que continuará muito forte na agenda, tenho certeza, tanto por conta da crise atual, da pandemia, mas até pela interdependência mesmo, né, dos atores internacionais. E acho que foi uma oportunidade única aqui para os nossos alunos e outros interessados ouvirem do tema. Então, obrigado, Liliana, e até uma próxima aí. Depois deixaremos um link no site do programa. E todos bem-vindos quarta que vem também sobre pensar uma nova normalidade pós-pandemia com o professor Paulo Kuhlmann e a Maria Ellen, ambos da UEPB. Marcos, obrigada mais uma vez, parabéns e obrigada a presença de todos. Obrigado. Tchau, gente. Então, uma boa tarde a todos.